Quem espera ou esperava boas notícias econômicas para 2019 aqui no Brasil, pode acabar se decepcionando, viu? Pode sim. Fala galera, beleza? Estão bem? Estão legais? Tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra vocês, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, porque daí o YouTube pensa que você está gostando do vídeo e recomenda pra mais gente. E isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, né, compartilha com aquele seu amigo que quer saber. Infelizmente, hoje o tema não é tão legal assim, né? Vai ser um pouco uma má notícia aqui pra gente, mas quer saber um pouco mais sobre economia, geopolítica, atualidades e tudo o que está acontecendo aí sobre o mundo. Belezinha? Vamos lá, gente, ó. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a economia brasileira, né? A gente teve alguns dados que foram lançados no dia de hoje, principalmente dados relacionados à criação de empregos e à questão do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro de 2018. Vamos falar primeiro sobre a criação de empregos. O Brasil, no mês de janeiro, ele criou um número positivo de empregos, criou bastante emprego, isso é legal. Porém, num ritmo menos acelerado do que janeiro de 2018. E isso mostra que a nossa economia está se recuperando num ritmo menos acelerado, digamos assim. Se a gente contava com o Brasil se recuperando daquela crise que se instalou em 2014, 2015, 2016, o Brasil realmente está se recuperando, só que a criação de empregos está muito baixa e o desemprego ainda continua elevadíssimo no Brasil. A gente acreditava que com a reforma trabalhista de 2017, que foi ali aprovada, que alguns consideraram, né, que perderam direitos trabalhistas, outros consideraram uma simples flexibilização, mas fato digamos assim, ficou mais barato pro trabalhador, né, pro dono da empresa, contratar funcionários. Alguns acreditavam que essa reforma trabalhista ela ia beneficiar o trabalhador pela criação de empregos. Mas aparentemente, galera, pelo menos no momento, isso não está trazendo o resultado esperado. A gente teve uma criação de emprego cerca de 50% menor do que em 2018, tá? Então a reforma trabalhista ainda não angariou aquela criação de empregos que a gente esperava, tá bom? E para piorar, né, essa criação de empregos, muitas delas foram um trabalho intermitente. O que seria esse trabalho intermitente? Foi um dos novos modelos de trabalho proposto pela reforma trabalhista, no qual o trabalhador ele só recebe pelas horas trabalhadas. Aí isso, em geral, representa perdas para o trabalhador, porque as horas que ele não trabalhar, ele não vai receber. Não é igual a CLT, né, que você tem um regime ali de trabalho fixo, tá, etc. Então, esse trabalho intermitente foi um dos setores onde mais criou vaga, para vocês terem noção, no mercado de trabalho brasileiro. Tudo bem? Se a criação de empregos não está legal, a questão do PIB então nem se fala. O Brasil ele cresceu em 2018 cerca de 1,1% do seu PIB, sendo que a agropecuária praticamente não cresceu, a agropecuária que em 2017 salvou a economia brasileira, em 2018 praticamente não cresceu, a indústria também parada e o setor de comércio e serviços teve uma leve aumentadinha, mas uma coisa assim bem insignificante, então o PIB brasileiro praticamente ficou parado. Vamos tentar analisar por que isso aconteceu, né? Eu diria para vocês que alguns foram os principais motivos. Primeiro, a entrada de dinheiro no Brasil ela não foi muito eficiente pelos investimentos estrangeiros. Por toda essa questão política que o Brasil estava passando, né? PT, o PSL, Bolsonaro, Haddad, a gente teve uma greve dos caminhoneiros que afetou bastante a economia brasileira e a gente teve também, além da falta de confiança do investidor estrangeiro, o mercado norte-americano sendo altamente atrativo para investimentos estrangeiros. O Fed dos Estados Unidos, né, como se fosse o Fed Banco Central deles, aumentou constantemente a taxa de juros nos Estados Unidos, tornando os Estados Unidos muito atrativo para investimentos estrangeiros. Então, aquele investidor que estava na dúvida se ia colocar o seu investimento num país emergente, como a Turquia, como o Brasil, como a Argentina, ou colocar nos Estados Unidos, que é uma economia mais segura, acabou optando pelo mercado americano e isso comprometeu a economia brasileira, pelo menos no setor aí da Bolsa de Valores, tá bom? Outros pontos bastante importantes, né? A Argentina, galera, passa por uma crise assim gigantesca. Pediu auxílio para o FMI, tá devendo, teve a maior taxa de juros do ano passado do mundo. E a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Se a Argentina sente o peso econômico, consequentemente, ela consome menos do Brasil, a gente acaba vendendo menos. Então a própria crise do Mercosul, com a suspensão da Venezuela, por exemplo, a Argentina completamente endividada, isso obviamente impactou nas contas públicas do Brasil. Para finalizar, a gente pode falar, por exemplo, da questão da China. A China, galera, que é uma economia gigantesca, com toda certeza, e é o nosso maior parceiro comercial hoje, primeiro, passou por uma guerra comercial com os Estados Unidos, que reduziu os investimentos estrangeiros, e a China, ela cresce num ritmo menos acelerado do que crescia anos anteriores. Com a China crescendo menos, consequentemente, o Brasil também vai crescer menos, já que a China vai deixar de comprar tantos produtos assim da gente.
para piorar, né? Tô trazendo maus bocados aqui para vocês. Para piorar ainda mais a situação, os investidores estrangeiros, eles estão com muito medo de investir no Brasil, porque o Brasil ele vai passar por uma briga bastante feia pela questão da aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela tem que ser aprovada, ajustes fiscais têm que ser aprovados para que o Brasil fique mais atrativo para esses investimentos estrangeiros e passe mais confiança para esses investidores. E também a questão da China e dos Estados Unidos. China e Estados Unidos, né, o Trump e o Xi Jinping, eles estão finalizando, eles estão se apaziguando nessa questão da guerra comercial. Os Estados Unidos, por exemplo, ele acabou de anunciar em conjunto com a China que a China vai deixar de comprar soja do Brasil e vai passar a comprar soja dos norte-americanos, numa clara política da China tentando mostrar para os Estados Unidos que está a fim de reduzir esse déficit comercial. E claro, quem vai pagar o pato por isso somos nós, brasileiros. Ou seja, galera, as notícias, pelo menos do cenário internacional, não são boas. A União Europeia está em crise, isso é nítido, né? A Itália com altíssimos gastos públicos, o Brexit acontecendo. O ano de 2019 vai ser um ano bastante complicado para os investimentos estrangeiros. Para o Brasil ter alguma chance de se sobressair nesse mercado internacional, a gente tem que contar muito com a boa vontade do governo brasileiro em ajustar as contas públicas, em ajudar as contas públicas, principalmente nos gastos públicos e na reforma da Previdência. Claro, de maneira que não onere também o trabalhador, senão não adianta nada, né? A gente fica ótimo aí na Bolsa de Valores, só sobe, melhora, mas a condição de vida do brasileiro acaba piorando como um todo. Isso não adianta também, claro. Mas assim, galera, a gente depende muito do ajuste fiscal do governo brasileiro para que o Brasil seja um país atrativo para receber esses investimentos. Então, mesmo num cenário de crise como o que promete ser o de 2019, o Brasil não começou bem, não começou criando tantos empregos assim, mas a gente espera, né, e torce para que o ajuste das contas públicas torne o Brasil atrativo novamente. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, acho que era mais isso, só para falar um pouquinho, né, contextualizar para vocês os índices que foram mostrados para a gente, quem cresceu, quem não cresceu. Ponto importante também, né, só para finalizar, a moeda brasileira, ela está ganhando mais valor, o real ele está se valorizando porque estão entrando mais dólares na nossa economia. Por incrível que pareça, isso não é necessariamente bom para a nossa balança comercial. Por quê? Porque o real se valorizando, isso prejudica as nossas exportações, principalmente a exportação de soja, a exportação de uva, a exportação de milho, de coisas que o Brasil exporta em grande quantidade, porque outros países com moeda mais barata vão se tornar mais atrativo para vender esses produtos. Ou seja, até essa valorização do real, que parece ser e realmente uma coisa positiva, pode trazer alguns impactos negativos na nossa balança comercial, principalmente na exportação de produtos agrícolas. Belezinha? Então tá, galera, é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até a próxima.